Deuteronômio 8, versículo 1 em diante. Ouça o que nos diz a palavra, na minha tradução: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra do Senhor, com juramento prometeu a vossos pais. 2. Ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Versículo 4, que é a nossa versículo base: não se envelhecerão as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém, irmãos? Amém. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Então repita comigo: Deus cuidará de mim no meu deserto. Somente os homens repetindo: Deus cuidará de mim no meu deserto. Todo mundo: no meu deserto. As mulheres repetindo. Toda a igreja bem forte: Deus cuidará de mim no meu deserto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje nós ouvimos o pastor, trazendo uma mensagem, e na mensagem dele a gente não pode pregar e nem repregar, porque foi uma bênção, mas ele deixou claro sobre algumas situações que a gente não compreende muito, como o caso de José, que fazia tudo certinho, que estava na obediência do Senhor, e de repente ele é enterrado numa cova pelos seus próprios irmãos, e é vendido para estrangeiros, e vai e passa na prisão e sofre, e em tudo aquilo Deus tinha um propósito. Ele ministrou e falou também sobre a situação de José, e que nós, os crentes, os servos do Senhor, por mais que seja a nossa aprovação, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus é o Senhor da misericórdia, o Senhor do perdão, o Senhor da sustentação, o Senhor que não nos deixará. Mas nós não entendemos muitas vezes por que Deus permite que a gente viva o nosso deserto, ou que você passe por um deserto, ou que nós como igreja vivamos um período de deserto, ou que a igreja de Cristo numa determinada nação ou no Brasil passe por um deserto, ou até mesmo na terra toda. Porque que acontecem determinadas coisas que nós não conseguimos compreender. O pastor Robson estava me falando da convenção que teve agora, lá no norte do país, e nessa convenção eles pegaram a viúva de um dos pastores da nossa convenção, que faleceu, e essa viúva foi colocada ali na reunião da ordem de todos os pastores do Brasil. Eles fizeram um ato de gratidão a Deus, e a gente nem pode falar homenagem, mas de oração. E o pastor Marco Aurélio, pastor presidente da Unibam Nacional, orou pelaquela viúva, intercedeu por ela. Depois eles deram um buquê, parece, de flores para ela e umas palavras de conforto. O que aconteceu? O marido dela e mais 4 pastores saíram, que eles eram líderes da convenção daquele estado, para fazer uma visita de socorro para alguém que estava muito necessitado. E no caminho, ninguém sabe explicar coisas como essa, o carro bateu e eles morreram carbonizados. 5 pastores morreram carbonizados. Se você entrar no YouTube e procurar pastores da CBN, mortos carbonizados, você vai ver os corpos, o carro pegou fogo. E é difícil você entender homens de Deus saindo para uma missão de visita, de ajudar alguém, ter um fim drástico como este, padecer e morrer dessa forma. Uma das viúvas estava na ordem agora, nacional, e ela foi, ali homenageada, oraram, e chorou, e disse que houve um temor muito grande. A pergunta é o seguinte: por que Deus permite, Fernando? Por que Deus permite, Reginaldo, o deserto na nossa vida? A palavra deserto, ela é original do latim, que significa o quê? É abandonado. A palavra deserto significa abandonado.
vira para o seu irmão e diz assim: ó, deserto é abandonado. Diga para o seu irmão. É lugar inóspito. Diga para o seu irmão: lugar inóspito. Inóspito. O que é lugar inóspito? Que não tem como hospedar. Ninguém gostaria de hospedar e morar num deserto, né? Não tem água, é um calor muito grande, geralmente o terreno é de areia, né? É um lugar inóspito, é um lugar abandonado. E por que Deus, né, ele, de uma maneira bem literária, ele resolveu pegar o seu povo, pegar a sua igreja, pegar a sua nação e levar a sua nação para o deserto? Por que Deus fez isso? Deserto não é lugar bom, Rafael. Deserto não é lugar bom, Irani. Deserto é um lugar, né, de abandono, é inóspito. Por que isto? E nós não entendemos. Mas antes de você ficar muito preocupado com essa situação, eu quero que você entenda comigo que muitas vezes Jesus, o nosso Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduzia para o deserto, a fim de que no deserto ele fosse orar, falar com Deus. Então Deus escolheu até o próprio filho dele para passar pelo deserto. Lá no deserto foi onde Jesus foi provado. Ele teve uma luta pessoal com Satanás, ele teve um desafio. Até Jesus teve o seu deserto. Até Jesus viveu essa sua situação de abandono, viveu num lugar inóspito. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Imagine bem, em jejum, de comida e de água. E ele passou por essa provação. E por que o deserto? Então eu gostaria que você analisasse comigo. Por que o Senhor permite que a gente vá para um deserto? Por quê? Por que o Senhor permite que a gente vá para o deserto? Irmãos, o povo de Deus questionou. O Senhor nos tirou lá do Egito e nos trouxe para o deserto para a gente morrer aqui, morrer nossas esposas, nossos filhos, nossos animais, porque a visão de deserto é lugar de morte, é ponto final, é fim de estrada, acabou tudo. A visão que a gente tem de deserto é esta é a visão mesmo de deserto. Mas irmãos, nós vamos tratar e falar não só do deserto no sentido geográfico, físico, mas o deserto espiritual. O deserto espiritual é um lugar que Deus escolhe para os seus filhos. Olha o que diz a tradução de Oséias 2,14: é um lugar para nós preparados por Deus. O deserto é um lugar que Deus prepara para nós, os seus filhos, seus servos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que conhecem o próprio Deus. Este é o lugar que Deus tem preparado para nós. Este é o lugar. Em Oséias 2,14 diz que o Senhor levou a sua igreja para o deserto, a fim de que nesse deserto Deus queria falar ao coração dos seus filhos. Deus, quando nos leva para o deserto e permite que passemos no deserto, é porque Ele quer falar ao nosso coração. Irmãos, o deserto é o lugar aonde mais a gente fala com Deus. É quando a gente está vivendo um deserto na nossa vida. E é no deserto o lugar aonde Deus mais fala conosco. Amém, irmãos? Vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim: ó, você já passou por um deserto? Pergunta para ele. Aí você vai falar muito com Deus. E Deus vai falar muito com você. O deserto é esse lugar que Deus prepara para nós, a fim de falar conosco, falar ao nosso coração. É um lugar de encontro. Com quem? Com Deus. Porque o deserto é abandono total. Então não tem ninguém à direita, não tem ninguém à esquerda. Deserto não tem socorro. Ou Deus te socorre no deserto ou você morre. Então o deserto ele torna-se um lugar de encontro com Deus. Amém, irmãos? Um encontro com Deus. Há momentos na nossa vida que não tem como ninguém fazer nada por nós. E é o deserto que a gente está vivendo. E nesse deserto a gente tem a oportunidade de encontrar com Deus, porque Deus manifesta-se no deserto. Lugar de encontro. Deserto é lugar de busca. A Bíblia diz que o povo de Israel nunca buscou tanta presença de Deus igual no deserto. É um lugar de busca, e de busca constante, busca, né? Direta, é um lugar de buscar o Senhor. O deserto representa um lugar de busca, o lugar de buscar a Deus. Deserto também, irmãos, além de ser um lugar de encontro com Deus, de busca com Deus, o deserto também é um lugar de respostas. Quantos irmãos já passaram, amém?
Mostra chegando com os irmãos lá do Camata, né, vindo a segunda etapa. Quantos irmãos já obtiveram respostas de Deus vivendo um deserto na sua vida? Deserto de solidão, de enfermidade, de adversidade, de dificuldade, e Deus te respondeu. Levanta a sua mão e diga amém. Deserto é um lugar de resposta, não só um lugar de encontro com Deus, um lugar aonde você busca Deus, mas um lugar aonde você obtém respostas de Deus, respostas de Deus. Irmãos, quantas coisas Deus fala conosco, Deus traz ao nosso entendimento, Deus descortina na nossa mente respostas profundas, questionamentos, quando nós estamos no deserto. Deserto é lugar de resposta de Deus, e também deserto é lugar de sustento. Irmãos, quando a gente vive o deserto, e é nessas horas que manifesta Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus do sustento. Alguns irmãos aqui já passaram por situações de adversidade, de luta, né? Até mesmo de provação ou privação, né? Do pão, de necessidade financeira. Você atravessou um deserto nessa área e de repente Deus veio e proveu para você o sustento. Quem já recebeu um milagre de Deus na área de sustento? Deus provando você no deserto e te sustentando. Diga amém. Quem já passou por isso? Eu passei por isso. Então o deserto é esse lugar. É o lugar aonde nós encontramos com Deus, nós buscamos o Senhor, temos respostas, e é o lugar também de sustento, aonde Deus fala conosco. Deserto é lugar de sacrifício, aonde nós aprendemos a oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao seu nome. Também é lugar de preparação, aonde Deus nos prepara para alguma coisa maior na nossa vida, e a gente tem de enfrentar esse deserto, para que esse processo de Deus venha desencadear na nossa vida, e que muitas coisas sejam recolocadas nos lugares de Deus, não nos nossos lugares, mas no lugar de Deus na nossa vida. Deserto é tudo isto e alguma coisa a mais. Mas eu quero deixar para você uma palavra, né, interessante, que é importante observarmos. Por que que Deus conduziu o seu povo para o deserto? Por que que Deus permite que eu viva o meu deserto, que você viva, que a igreja viva, que a sua nação viva o deserto? Quando você leu Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, nós encontramos alguma coisa interessante. No versículo 2 nós encontramos alguma coisa interessante. O Senhor conduziu o povo ao deserto durante 40 anos, Rafael. Qual era o objetivo de Deus? Vocês vão ficar assustados, Júnior, mas é a verdade, nós temos de falar. O objetivo de Deus em Deuteronômio 8, versículo 2, era o seguinte: era levar o povo para o deserto, a fim de humilhar o povo no deserto. Então o deserto, Sebastião, é um lugar onde nós passamos por humilhação. É um lugar que Deus escolheu para levar o povo, para humilhar o povo no deserto. Com letras garrafais, Reginaldo, está escrito aí, ó, para humilhar, lugar de humilhação. E de provar também o povo. É lugar de humilhação e de provar, ou seja, de provação. E quando vem o verbo no sentido do radical provar, é lugar onde Deus quer que você passe pela aprovação, mas seja aprovado no deserto. Deserto é lugar de aprovação. Deus te humilha, mas Deus quer te aprovar no deserto. Agora, por que que Deus nos leva ao deserto, Rafael? Por que que Deus, Godé, nos leva ao deserto? Para sermos humilhados, para nos provar. Por que que o crente tem de ser humilhado? Por que que nós temos de passar por isso? Sabe por quê, irmãos? O contrário de humilhação é exaltação. E a Bíblia diz que aquele que se exalta, né, a mão do Senhor estenderá contra ele. Deus, ele abomina o exaltado, mas Deus dá graça o humilde. Deus, ele tem prazer quando vê o seu filho humilhar debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Há pessoas que têm dificuldade de se humilhar, tem uma dificuldade tremenda de se humilhar diante do Senhor, irmãos. E Deus levou o povo para o deserto. E agora você vai saber no versículo 2 por que ele queria humilhar o povo, por que que ele queria provar o povo? Para saber o que estava no coração do povo. Irmãos, o melhor lugar de avaliação que Deus encontrou para avaliar os seus filhos, a sua igreja, a sua nação, é no deserto. Porque no deserto ele nos vê humilhado e ele nos submete às provas para saber o que está dentro do nosso coração. Irmãos, há pessoas que quando precisa de humilhar, aí ele revolta, ele levanta e ele bate de frente. Aí Deus entende que ele não tem um coração quebrantado e um coração segundo o coração de Deus. Ele não aceita nenhuma
palavra que o leve à humilhação. Há momentos, irmãos, que Deus ele quer ver o que está no nosso coração, quando Ele nos leva à provação, quando Ele nos leva a passar por situações de humilhação, de prova. Ele quer ver como é que está o nosso coração, se o nosso coração está quebrantado, se o nosso coração está pronto a perdoar, se o nosso coração está pronto a pedir perdão, se o nosso coração está no ponto de Deus agir, trabalhar e tratar em nós. Então o objetivo de Deus no deserto era conhecer o verdadeiro coração do povo, se o povo guardaria ou não os seus mandamentos. Mas guardar os mandamentos de Deus quando tudo está na adversidade, na dificuldade, como o pastor já pregou aqui, na vida de José, aí é difícil. É nessa hora que Deus vai analisar a nossa têmpera e a nossa condição de servos dele, de superação, de capacidade de passar pela adversidade que vem sobre todos nós, as lutas, os problemas e as barreiras que temos de enfrentar. A Bíblia diz no versículo 3 do mesmo texto que estamos ministrando, que o Senhor os levou ali e os humilhou e os deixou ter fome. Irmãos, Deus leva para o deserto, Deus leva eles para a humilhação, e Deus humilha de tal maneira que os deixou a ter fome. O versículo 3 de Deuteronômio 8, Deus deixou o povo ter fome, ou seja, tirou o alimento do povo, não permitiu que o alimento chegasse. Ele provou o povo também na hora da alimentação. Irmão, você quer ver uma pessoa agitada? É quando ela não tem o que comer, né? Diz que os cães, os adestradores não alimentam os cães durante, a noite, deixa eles com fome, porque a fome gera uma determinada substância nele, que ele fica tão enraivecido, e ele ataca a noite toda, e ele fica aceso. Geralmente os cães adestrados, cães de guarda, eles só alimentam de dia. À noite, quando chega à tarde, não come nada, para ficar com raiva, Meu falecido pai dizia para minha mãe: quando o almoço não está pronto, uma sucuri manifesta dentro de mim, e ele ficava bravo quando a comida não estava pronta no horário. Deus tirou a comida do povo. Irmãos, é muito fácil adorar a Deus quando a despensa está cheia, a comida está na panela, não está faltando nada. Mas quando está faltando comida, você passar por esta prova e glorificar a Deus, isto é difícil. Deus humilhou e tirou a comida do povo, os deixou a ter fome. Mas para quê? Para que Deus deixou eles ter fome? Irmãos, o próprio texto aqui diz: porque Deus tinha no lugar da comida perecível, na comida biológica, na comida terrena, Deus tinha um maná espiritual vindo do céu para aquele povo que ele ia comer. Então Deus estava permitindo que eles tivessem fome daquele pão ali humano, porque Deus queria dá-los um maná divino, um maná que descia do céu. E esse maná nunca os pais deles viram, ninguém tinha conhecido até então. Então aquela provação da retirada do pão era para que eles tivessem a experiência de saborear o maná que caía do céu. Irmão, você já pensou o que é? Você está sem comida, e deserto é lugar de murmuração, deserto é lugar de questionamento. Eu estou aqui nesse lugar, Deus me trouxe para aqui, eu estou sendo humilhado aqui no deserto, eu estou abandonado, eu estou sozinho, não tem comida, até comida Deus tirou de mim, e murmurar, e de repente abrisse o céu e começar a cair maná toda manhã, e você comer de um pão que nenhum homem tinha visto até então. Deus, quando tira alguma coisa de nós, é porque Ele tem com certeza alguma coisa melhor para nós. Amém? Vira para o seu irmão e diz assim: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Diga para ele, diga para ela: Deus tem o melhor. Quando Deus privou o povo da comida, é porque Ele tinha um maná que eles nunca tinham conhecido. E o que Deus queria? Que eles entendessem que o homem não vive só de pão. O homem, ele vive também da palavra que sai da boca de Deus.
Desde Deuteronômio já estava sendo profetizado. Jesus veio e ratificou essa palavra no Novo Testamento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi com essa palavra que ele enfrentou Satanás, que ele passou pelaquela acusação do próprio demônio, e ele rebateu na palavra, dizendo: não só de pão viverá o homem. E Deus queria que o homem, a sua nação, o seu povo no deserto, entendesse que não era só de pão que eles iam viver. Tinha alguma coisa muito maior, que era a própria palavra de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus e os milagres que Deus iria realizar na vida deles no deserto. Quando Deus nos leva para o deserto, não é para morrermos, mas é para sermos tratados, cuidados e experimentarmos o vinho novo de Deus e algo novo de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas é difícil a gente aceitar o deserto, irmão Reginaldo. É difícil a gente aceitar de coração essa aprovação. Irmãos, e esse povo no deserto, esse povo passando pela dificuldade, como é que você pode dar um testemunho que você estava com uma doença incurável e Deus te curou, se você não ficar doente? Como é que você vai dar um testemunho desse? Quantos gostariam de dizer: eu queria ter um testemunho de poder para contar, eu queria ter um testemunho assim como aquele homem deu testemunho que ele estava com câncer, ele mostrou o exame do câncer e depois ele mostrou o exame que não tinha mais câncer nenhum. Irmãos, a gente fica feliz quando a gente ouve esses testemunhos, e a gente gostaria de ter esse testemunho para contar. Só que a gente esquece que para contar um grande testemunho, você precisa de passar por uma grande provação. Durante a noite eu sofri, no dia do exame, 66 eventos de apneia. O que é isso? Parou a respiração. E a irmã Liana estava observando que ela formou agora como enfermeira, técnica de enfermagem. O normal é 10 segundos, né? A parada minha chegou a quanto, Eliana? Você viu nos papéis, no documento? 1 minuto, ponto 3, sem você respirar, sem nada, travado. Irmãos, e eu sofri 66 paradas desse tipo durante a noite do exame, no meio dos médicos em Vitória. O laudo chegou nessa segunda-feira, eu trouxe, apresentei alguns médicos aqui, e essa semana, se Deus abençoar, terça-feira eu estou indo para Colatina para levar. Conversando com os médicos responsáveis, não que me operou. O que significa isso? Significa que a respiração toda para tudo. E na hora que para, você entra numa agonia tão grande, e você começa a morder os dentes, vai mordendo, você dormindo, vai mordendo os dentes, mordendo, com toda a força que tem. E a força é tão forte que você faz, que os dentes, que a doutora Sueli, que mora aqui em frente, fez canal nenhum, e os outros ela fez curativos e obturou, e estava fazendo tratamento. Quando eu operei eu não pude mais mexer, tem de passar 1 ano para depois mexer nos dentes. A força foi tão grande que estourou essas obturações de 2 dentes, e um dente aqui embaixo, ele ficou bambo dentro da própria gengiva, de tanta força que faz. E quando o médico olhou e viu lá, descobriu que eu sou portador, né? Passei a ser portador de uma provação terrível. O nome é feio, mas eu tenho que falar, chamado bruxismo. O que é bruxismo? É exatamente isso, quando os dentes se cerram e é capaz de quebrar um dente e quebrar o outro. E de imediato, o médico me pediu: o senhor procura um dentista formado, e ele vai fazer uma proteção de silicone para colocar na boca. E quando chegar a hora da parada durante a noite, que começar a morder, não vai pegar dente em cima de dente, vai pegar silicone em cima de silicone. Aí colocou, preparou, né? Isso foi na sexta-feira, começou, ontem à tarde ficou pronto, e eu fui passar a primeira noite com aquele negócio. Irmãos, e durante a noite, era 2 e pouca da manhã, eu lembro que eu cheguei perto da bed para não ter um remédio de dor, que eu não estou aguentando mais de dor, porque quando para a respiração, a cabeça começa a doer, e a provocação da dor da cabeça é a falta de oxigênio, é falta de oxigênio no sangue, para bombar o cérebro. E também a mordedura é tão forte, que essa região aqui, ela fica toda como se tivesse recebido paulada, doendo. E eu tomei uma dose de remédio, era 2h30 da manhã, e aquela coisa na boca difícil para respirar. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, né? Irmãos, e foi difícil passar a noite, mas passei a noite. Uma coisa aconteceu, é que a mordedura não doeu, e hoje eu amanheci sem dor no maxilar. Tinha dia que eu ia comer pão de manhã, dava dor, não conseguia comer. E graças a Deus que os médicos estão descobrindo e estão tratando.
E eu falei: Senhor, o que for preciso de passar, eu tenho de passar. Eu tenho de passar. Meus colegas morreram carbonizados fazendo visita pela convenção, 5 pastores. E se eu estou passando por essa situação agora, né, dessa pequena parada, como o irmão Godé está sentindo dores, né, a razão de ele estar levantando agora, ele está com tanta dor, e a orientação médica é que ele passe por uma intervenção cirúrgica. Está aguardando o médico dele que está viajando para o exterior chegar para poder operá-lo. Então, o deserto é lugar difícil, é lugar de provação, mas só pode contar testemunho quem passa por provação. O Godé poderá nos próximos dias contar um testemunho que o Senhor curou a coluna dele. Ele vivia gritando de dor, não dormia de dor. Hoje ele me mostrou os braços inchados, o corpo dele está inchando, né? E ele recebeu um milagre. Como eu creio que vai chegar o dia que eu vou dormir sem essa bocadura de silicone na boca, porque Deus tem poder para isso, amém, irmãos? Deus tem poder para isso, que eu vou respirar à noite sem passar por essas paradas. E eu fiquei assustado, que o médico disse assim: ó, nenhuma dessas aí pode apagar e você não voltar mais. Você vai, perde a respiração, para tudo. Aí você fica com medo, hoje está até de dormir. Você vai, olha para a cama assim, fica com medo de deitar e dormir. Você fica lutando para não dormir, né? Porque o normal é 10 segundos e já chegou 1 minuto, ponto 3. Mas Deus cuida de tudo isso. Deus nos leva no deserto, e é no deserto que a gente aprende tantas coisas com o Senhor, e os milagres acontecem. E agora eu vou entrar na parte principal da mensagem, que é o versículo 4. Irmãos, o povo Deus levou para o deserto, e eu vou falar de um milagre aqui, muito simples e mostra, mas que você vai encontrar uma riqueza muito grande nele. É só esse versículo que eu quero que você leia. Olha o que a palavra diz: não se envelheceram as tuas vestes sobre ti. Foram milhares de pessoas que saíram. O povo de Deus era grande, graças a Deus era, é e sempre será. Quem crê nisso diga amém. Um povo enorme vai para o deserto. No deserto não tem casa, eles habitavam em tenda. No deserto não tinha alfaiataria, não tinha tecido, não tinha nada. Irmãos, e eles não perceberam um milagre que estava acontecendo todo dia com eles. Eles não viam o milagre. Eles foram perceber depois que o profeta foi profetizar, Rafael. Sabe qual era o milagre? Eles não perceberam. Todo dia eles levantavam, né? Caminhavam, andavam, né? Armava a tenda, desarmava a tenda, mas não percebia que a roupa permanecia intacta, a roupa não envelhecia, o tecido não ficava. O irmão Joaci, que trabalhou muitos anos com venda de tecido, né, irmão Joaci? Ele não ficava desbotado como jeans lavado, ele não ficava, né? Ele não ficava velho, ele não rasgava. Irmãos, Deus mantinha a roupa daquele povo intacta. A Bíblia diz que as roupas não envelheceram, do jeito que era, continuou sendo no corpo deles. Irmãos, um milagre que acontecia todo dia e eles não observavam, porque era um milagre que estava no próprio corpo deles, e eles não paravam para olhar para si mesmo, eles não paravam para observar aquilo. Nós estamos aqui 1 ano e a roupa está do mesmo jeito. Nós estamos aqui 2 anos no deserto, a roupa está do mesmo jeito. Nós estamos aqui 3 anos, 4 anos. Irmãos, esse milagre não aconteceu 10 anos não, aconteceu num período de 40 anos. Quem aqui já usou uma calça 10 anos? Bateu ela bastante, sol, chuva, barro, inverno, verão, e a calça está do mesmo jeitinho que saiu da loja. Tem alguém aqui? Reginaldo, está mostrando para o sapato? Hein? É difícil, não é, moça? Já pensou o que é 40 anos? Irmãos, o que esse milagre quer dizer para mim e para você? Não me emocionou, nem você. Não, aparentemente não parece nada, não, uma coisa muito simples. Mas vamos acrescentar um pouquinho o que Deus fez. Irmãos, hoje já está provado que quando você caminha muito, os pés incham, porque é sobrecarga, é o peso em cima dos pés. E nos pés, a Eliane que fez o curso aí sabe, está ali nos pés, está todo o comando do corpo, né? Ali no pé, você faz exame no pé, descobre como é que está o rins, como é que está o pâncreas, como é que está o coração, como é que está o fígado, como é que está o baço, tudo no pé. O pé é um lugar central, onde a manifestação do corpo toda ocorre aqui naquela região dos pés. E os pés inchados é um problema sério. Há pessoas que quando está com o pé inchado, né, eles falam, já está com o pé na cova, ou é fígado, ou é rins, ou é coração, é uma coisa grave que está acontecendo com ele.
Você já pensou o que é um povo caminhar durante 40 anos? E a Bíblia diz: nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus cuidou da parte física daquele povo. As vestes não envelheceram, nem os pés incharam, para que eles pudessem caminhar durante 40 anos. Deus cuidou da saúde daquele povo. Ninguém adoeceu doenças desse tipo, porque Deus estava cuidando do rins, do coração, estava cuidando do fígado, cuidando de todo o universo biológico. Os pés não incharam. Irmãos, quem está com o pé inchado diz assim: eu não posso ficar em pé. Quem está com o pé inchado diz assim: eu não posso caminhar daqui até lá na porta, eu não posso ir na igreja que eu estou com o pé inchado, está doendo. O pé inchado dói, o pé inchado é coisa perigosa. Se você for pesquisar sobre o que é pé inchado, você vai saber as probabilidades de doença. Mas até do pé do povo Deus cuidou. Irmãos, eu posso até passar o meu deserto, você passar o seu deserto, a igreja passar o nosso deserto, mas tem duas coisas que a gente não está observando, a gente nem talvez observe. E são dois grandes milagres que estão acontecendo. Deus está cuidando das nossas vestes. Quem consegue entender pelo Espírito, diga amém. Deus está cuidando das nossas vestes. Irmãos, se eu tivesse tempo, porque nós vamos resumir para falar sobre veste, o que representa veste. Irmãos, Deus quer as nossas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, alvas como a neve. Deus quer as nossas vestes embranquecidas. Deus quer as nossas vestes alvas. Irmãos, e nós vamos entender este mistério. Quando nasceu Samuel, e ele foi levado pelo Senhor para a casa do profeta Elias, e ele estava ali sendo preparado. A Bíblia diz que a sua mamãe Ana, ela subia todos os anos, e ela ia levando túnica nova, para trocar a túnica de Samuel, que estava na casa do profeta, sendo preparado por Deus, para tornar um dos maiores profetas de Israel. Ana subia de ano em ano, levando túnica nova. Ana trocava as vestes de Samuel. Irmãos, o nosso Deus, Ele troca a nossa veste no nosso próprio corpo. Deus não deixa envelhecer. Isso significa que as suas vestes espirituais não serão contaminadas, não serão afetadas, porque Deus vai cuidar das suas vestes. Deus vai cuidar da cobertura. Veste significa cobertura. É o Senhor que te cobre, é o Senhor que te dá cobertura espiritual. É Ele que te veste com vestes de sacerdotes, com vestes de adorador. Ele cuida das suas vestes, aleluia. Não envelhecerá, assim diz o Senhor, não envelhecerá. E nesta noite, profeticamente, nós tomamos posse do mesmo texto. Ele cuidará das nossas vestes espirituais, ainda que passemos pelo sol, pela chuva, pelo deserto, as nossas vestes não envelhecerão, porque Deus está cuidando das nossas vestes. Quem pode glorificar a Deus por isso, diga glória a Deus. E só pode chegar na presença de Deus com vestes novas, só pode chegar diante do Senhor com vestes de adorador. Com vestes manchadas não chega, com vestes rasgadas não chega, mas só pode chegar diante do Senhor com vestes alvas como a neve. E Deus cuida das nossas vestes. Ele não vai deixar sua veste envelhecer. Ou seja, Deus vai vestir você, Ele vai cobrir você, Ele vai proteger você, Ele vai amparar você. Irmãos, o milagre dos pés. O que significa os milagres dos pés? Quantas pessoas dizem: olha, eu estou parado porque eu não consigo andar. O Gudé pode falar: hoje eu trabalho com você e amanhã eu não posso trabalhar porque inchou tudo, os pés incharam, eu não aguento trabalhar. E com os pés inchados, inchaço no corpo, retém a água, e a gente não consegue mesmo não. Pés inchados, a gente não consegue ficar de pé e nem consegue caminhar. Tudo que Deus quer é que a nossa caminhada não seja interrompida. O inimigo, ele vai vir para deter a nossa caminhada, para impedir. Mas o nosso Deus é o Deus que nos coloca de pé, aleluia. É o Deus que nos coloca de pé. A Bíblia diz que quando nós caímos, Ele nos pega pela mão e nos levanta e nos coloca de pé. Sabe o que significa esse milagre dos pés, irmão Toninho, não inchar? Deus não deixou os pés inchar durante 40 anos. É porque Deus estava dando total condição ao povo de caminhar. Irmão, se você quer caminhar na caminhada da fé, se você quer caminhar na caminhada do Evangelho, se você quer prosseguir servindo ao Senhor, carregando a sua cruz, até trocar essa cruz por uma coroa de glória, se você quer, você pode ter certeza que Deus vai dar todas as condições para você caminhar. Ele vai
te vestir nesta noite, Ele vai curar a sua saúde, Ele não vai permitir que os seus pés incham, porque Deus quer que você caminhe de dia e de noite, Deus quer que você não pare, Deus quer que você prossiga, Deus quer que você avance. Pode vir o que vier, mas o Deus de Israel cuidará das suas vestes, Ele não permitirá que você se contamine e seja contaminado. O Senhor cuidará de você, Ele cuidará dos seus pés, Ele vai te dar todas as condições para a caminhada. Quantos dizem assim, ó, eu estou parando na caminhada porque eu não aguento mais? Por que não aguenta? Deus, Ele renova suas vestes. E eu vou falar uma coisa aqui, porque teologicamente alguém não concorda, até vai assustar. Irmãos, o milagre não era só não deixar a veste envelhecer, não. O milagre era fazer a veste crescer no próprio corpo. Crescia. Já pensou o que é isso? Você não encontra um texto na Bíblia que havia costureiros que faziam roupa para aquela multidão. As vestes não envelheciam. E eu vi um grande teólogo pregando, o milagre era muito mais do que não envelhecer, crescia no próprio corpo. Deus cuidava deles. E o que Deus quer falar conosco nessa noite é que nós estamos vivendo o nosso deserto, mas nesse deserto nós não estamos só. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes e em todas as coisas. Deus está cuidando de nós, porque o deserto é lugar de provação, mas também é o lugar da manifestação do poder e do milagre, do sobrenatural de Deus. É o lugar do milagre de Deus. E você pode ter esta certeza: nada vai impedir a sua caminhada. Prossigo para a soberana vocação pela qual fui chamado. Prossigo para a soberana vocação, dizia o apóstolo Paulo, o alvo da minha chamada. Ou seja, eu prossigo para Cristo. Eu estou caminhando, eu estou marchando, eu estou seguindo. Nada vai me deter, nada vai impedir. Irmãos, e o inimigo não vai conseguir impedir, porque Deus está cuidando de você na caminhada. Irmãos, o cuidado de Deus era tão grande. Eu queria perguntar às donas de roupa, a dona de casa que lava roupa aqui agora, qual é o melhor lugar para secar uma roupa? Num sol bem quente, causticante, ou num lugar de sombra e o vento soprando, para conservação da roupa? Alguma dona de casa me fala aqui, quem quer responder? Na sombra, de preferência no vento, porque o sol desbota a roupa. Irmãos, Deus se preocupava tanto com a caminhada daquele povo. De dia, sabe o que Deus fazia? Eu tenho que caminhar hoje, o sol do deserto é causticante, é muito forte. Deus mandava uma nuvem, e na medida que o povo ia andando na direção que Deus determinava, a sombra ia sobre a cabeça do povo, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia, Deus cuida. Aquela roupa era preservada pela sombra, da coluna de sombra que Deus colocava para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuidava nos mínimos detalhes. Se você está cansado, fadigado, se a caminhada está difícil, se o sol está causticante, se você está sem fôlego, se a coisa está difícil, o Senhor de Israel está aqui nesta noite, e Ele vai mandar uma nuvem sobre você, para que você caminhe durante o dia, para que você vença o deserto, para que você vença o calor do deserto. Você vai caminhar, porque Deus te dará condições para caminhar. Durante a noite o frio era muito forte. Já pensou, Reginaldo, fazer agasalho para aquela multidão de pessoas? Seria quase impossível. O frio, a Bíblia diz que o deserto, a geografia, os geólogos também afirmam, né? A arqueologia prova isso, que durante o dia é um calor, Juninho, assustador, mas à noite é como se você estivesse dentro de um congelador de alta temperatura. O deserto à noite ele gela, ele congela. Irmãos, o povo não ia aguentar o calor forte do dia e o gelo da madrugada. Aquele povo tudo ia morrer de gripe, de tuberculose, de doenças respiratórias. Mas o que Deus fazia? De dia Deus colocava uma nuvem de sombra para cobri-los, e eles caminharem na sombra. Por isso que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha
minha alma. Aquele povo tinha uma caminhada refrigerada pela sombra de Deus. E eu poderia dizer nesta noite que aquela sombra era a sombra das asas do Onipotente, estava aberta sobre o povo de Deus, para que o povo pudesse caminhar. E quando chegava a noite, a madrugada gelada e congelada, eles poderiam morrer sofrendo hipoglicemia de tanto frio. A Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de fogo, e a coluna de fogo cercava o povo, e o fogo aquece. Olha bem o que acontece nos meses frios, nas cidades do interior, na roça. O povo faz uma fogueira e fica ali esquentando, assa uma batata doce e fica ali se aquecendo. O povo de Deus tinha não brasa para aquecê-los, mas tinha uma coluna de fogo do céu, que mantinha uma temperatura suficiente e saudável, para que o povo pudesse vencer o frio da madrugada e até caminhar durante a madrugada. Ouça o que o Espírito Santo quer nos falar agora. A caminhada minha, a sua caminhada, a nossa caminhada, existe muito sol, a gente está com sede, não está aguentando mais. Não precisa desistir. Clame o Deus de Israel, o Deus de Deuteronômio 8, e Ele vai mandar a coluna, a nuvem, e ela virá sobre você nesta noite, e você vai caminhar essa semana que se inicia hoje, sobre a graça e a proteção do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Então vira para o seu irmão pela fé e olha para ele e diga assim: esta semana a nuvem do Senhor estará sobre a sua vida. Diga para ele: a nuvem do Senhor te cobrirá, você vai caminhar, a Bíblia diz, e nós seremos como águia, correremos e não cansaremos, caminharemos e não fatigaremos. A Bíblia nos compara como a águia, irmãos, e você vai ser águia nesta semana, porque você vai caminhar e não vai cansar, você vai correr e não vai fatigar, porque Deus colocará a sombra do Onipotente sobre você nessa semana. Quem quer tomar posse dessa realidade, diga glória a Deus. Eu preciso dessa nuvem, eu preciso desta cobertura de Deus, eu preciso vencer esses dias difíceis, eu preciso atravessar o deserto, e não se atravessa o deserto sem milagre. Se Deus me levou para o deserto, não é para que eu morra no deserto, mas é para que eu tenha experiências profundas com Ele, para que eu ore, para que eu conserte com Ele, para que eu seja tratado, para que eu possa ter um encontro face a face com Ele, para que Ele possa me revelar a sua palavra, para que Ele possa me trazer respostas para todas as indagações, e para que eu possa visualizar, presenciar, vivenciar as experiências sobrenaturais dEle na minha vida. Quem sabe as suas noites estão frias, né? Noites frias representa solidão. Noites frias significa uma solidão de alma, de espírito. Noites frias, ninguém consegue dormir quando o frio é muito forte. Ninguém consegue dormir, é difícil. Se as nossas noites estão frias, como a noite fria do deserto, a solução é hoje clamar ao Senhor, para que Ele nos mande a coluna de fogo. Porque o Deus que levou o povo para o deserto, que levou Jesus para o deserto, que me leva para o deserto e leva você, este Deus não permitirá que as nossas vestes se envelheçam, e nem que os nossos pés se incham. Ele cuidará de nós nos mínimos detalhes. Ele cuidará de nós nos mínimos detalhes. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Você está sentindo dor para ficar de pé na presença de Deus? Está doendo. Você está sentindo dor que não está te deixando caminhar, está tendo dificuldade, parece que tem espinhos vivos adentrando a sola dos seus pés. A caminhada está difícil, então receba o milagre dos pés sarados nesta noite, para prosseguir a jornada da fé. Deus quer sarar os nossos pés nesta noite, Deus quer curar o nosso físico nesta noite, e Deus quer fazer um milagre extraordinário nas nossas vestes nesta noite. Deus quer nos purificar pelo sangue do Cordeiro nesta noite. Deus quer tirar todo ou qualquer tipo de mancha nas nossas vestes. Deus quer nos tornar brancos como a alva. Deus quer nos vestir de vestes celestiais, porque a igreja subirá vestidas com vestes celestiais. Coloque-se de pé em nome de Jesus agora. Repita comigo: no meu deserto, Deus está presente e fará milagres que eu nunca poderei imaginar. Em nome de Jesus, meu irmão,
Agora nós vamos ter um momento com o fundo musical tocando, e nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos fale. Lembrando do irmão Jonas, que deu 2 testemunhos aqui na igreja e que citou parte de uma letra. Eu tirei, Júnior, uma parte de uma letra para poder ler para você nesse momento. É uma letra de uma canção composta, eu esqueci de colocar o autor aqui, mas ouça a letra. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede, e multiplicastes os seus filhos como as estrelas no céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abasteceste perante eles os moradores da terra. Os cananeus lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a tua soberana vontade. Que letra linda que esse compositor inspirou na história do deserto. Amados irmãos, Deus quer cuidar de mim, de você e de nós no deserto. Aleluia. Então vamos agradecer a Deus agora. É difícil, mas agradeça a Deus pelo que você está passando. Agradeça a Deus agora por esta dor na coluna. Agradeça a Deus pelos sintomas terríveis que você está vivendo. Esse é o seu deserto de hoje, mas não significa que você vai perecer nesse deserto ou vai perpetuar nesse deserto. Deserto não é estacionamento, é apenas uma passagem. Tudo há de passar e o Senhor vai operar maravilhas, e você andará como nunca, você caminhará e correrá, não cansará e nem fadigará, porque o Senhor teu Deus cuidará de ti. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje pastor Robson orou por mim, me abençoou e entregou a minha vida nas mãos do Senhor, e disse: ó Deus, conceda o teu servo nesta noite um sono como ele nunca teve. Libera as vias respiratórias, corta essas paradas que ele está tendo durante a madrugada. Ó Deus, tira, ó Deus, esses dentes que estão travando na hora das paradas, faz um milagre nele. E enquanto o pastor orava, eu lembrei, irmãos, Deus pegou o boneco de barro, soprou nas suas narinas, o sopro de Deus entrou nas narinas fechadas de barro e penetrou, e tornou-se aquele barro homem vivente, alma vivente, tornou-se um homem. E o sopro de Deus não parou de soprar. Deus pode soprar no meu pulmão, Deus pode soprar nas veias entupidas, Deus pode soprar nesta pinéia, e Deus pode trazer para mim uma noite de sono sem nenhuma complexidade, porque o Deus do sopro, o Deus que sopra sobre nós a virtude, o Espírito Santo, a cura divina, o perdão, o Deus que sopra sobre nós a saúde, Ele está aqui nesta noite para cuidar de nós no nosso deserto. Hoje é dia da gente acreditar, hoje é dia de tomarmos posse. Nunca houve, irmão Austin, irmão Reginaldo, irmão Toninho, nunca houve um homem nascido nesta terra de mulher, entre eles até Jesus, o próprio Filho de Deus, que não tivesse na sua caminhada de passar pelo deserto. Bom seria, Verinha, se a nossa vida fosse só caminhar nos jardins cheios de flores e nos pomares cheios de frutos. Bom seria se a nossa caminhada fosse de rosas sem espinhos. Bom seria se a nossa caminhada fosse junto aos lagos, junto às palmeiras, junto às fontes. Como seria bom. Mas na caminhada do homem na terra, principalmente do homem de Deus e da mulher de Deus, nós somos levados pelo Espírito a vivermos o nosso próprio deserto.
E nesse deserto não é lugar de abandono, como a palavra deserto significa abandonado. É o lugar que Deus quer testar o nosso coração, que Deus quer avaliar até onde vai a nossa adoração por Ele, até onde está firme a nossa fé, até onde está firme a nossa convicção de servos do Senhor. É nesse deserto que Deus quer tratar de nós, que Deus quer manifestar em nós os seus milagres, que Deus quer operar maravilhas, que Deus quer restaurar as nossas vestes, aleluia, que Deus quer desinchar os nossos pés inchados, e que Deus quer nos dar a experiência da coluna de dia e da coluna de fogo da noite. É neste deserto que Deus quer fazer alguma coisa. Então agora coletivamente, meu irmão, abra sua boca, agradeça a Deus por toda a provação, agradeça a Deus pela adversidade, agradeça a Deus pelas lutas, agradeça a Deus pelas incompreensões, agradeça a Deus por tudo que você está passando. Se você está no deserto, é porque Deus trouxe, e Deus só leva a gente para o lugar onde Ele quer, e aonde Deus leva, Ele não nos deixa só, Ele está conosco. Se é para repreender, Ele vai nos repreender, porque a Bíblia diz que Deus repreende e corrige o filho que ama. Se é para nos exortar, Ele há de nos exortar. Se é para nos consolar, Ele há de nos consolar. Se é para nos honrar, Ele há de nos honrar. Mas uma coisa eu sei: nenhum de nós e nenhum dos homens de Deus e mulheres de Deus nunca foram levados por Deus ao deserto e pereceram sem a misericórdia e a graça do Senhor, mas todos venceram o deserto e foram aprovados. Eles atravessaram o deserto, eles entraram em Canaã, eles entraram na terra prometida. E eu te profetizo nesta noite, pela palavra de Deus, ratificando a profecia bíblica, você sairá desse deserto. Um dia tudo isto passará, um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Um dia receberemos um corpo incorruptível, aonde a enfermidade não poderá adentrar, aonde a dor não mais se manifestará, aonde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, e viveremos em glória, e os portais da eternidade se abrirão, e nós entraremos e cearemos com Ele e Ele conosco, e participaremos das bodas do Cordeiro, e receberemos vestes novas e eternas. Este dia se aproxima, o Senhor está prestes a arrebatar a sua igreja. Ninguém morrerá no deserto, mas Deus tem para nós Jerusalém celestial, aleluia. Deus tem para nós o melhor. Então glorifica a Deus por tudo que você está passando agora, e depois desse momento de glorificação pela luta, pela adversidade, pelo sofrimento e pelo deserto, nós vamos entrar num segundo tipo de glorificação, ainda dentro deste tempo que Deus nos permite administrar. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que eu estou passando. Obrigado pelas lutas no corpo, na alma, no espírito. Obrigado, Senhor, pelas enfermidades, porque eu sei que o Senhor está desenvolvendo alguma coisa dentro de mim. O Senhor está tratando da minha vida. O Senhor está me ensinando. O Senhor está me ensinando o caminho da humilhação, da humildade. O Senhor está me levando a entender que somente Tu és o provedor de todas as coisas. Oh Deus, quando Tu me tiras o pão que perece, é porque Tu tens para mim um maná celestial. Eu Te glorifico e Te exalto, Senhor. Obrigado por tudo que estou passando, porque sei que não morrerei no deserto, mas que o Senhor me dará a graça e a misericórdia de vencer o meu deserto e chegar até a terra prometida. Amada irmã, vamos agora agradecer a Deus, não pelo nosso deserto, mas agradeça a Deus pela vitória que Ele vai te dar no deserto. Abra sua boca agora e comece a glorificar a Deus pela vitória que Ele vai te dar no deserto. Glorifica. Eu não sei se é as suas vestes que Ele vai mexer nesta noite. Eu não sei se Ele vai renovar suas vestes. Eu não sei se Ele vai trocar suas vestes por vestes novas nesta noite. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas quem sabe este seja o milagre que Ele tem para você. Quem sabe Ele vai desinchar os seus pés inchados, cansados. Você que está cansado na caminhada, você que está pensando em desistir, desanimar, Ele vai te dar um renovo físico nesta noite. Quem sabe Ele vai estar curando os seus rins, curando o seu pulmão, curando o seu pâncreas, curando o seu fígado, curando o seu coração, curando todo o seu sistema circulatório, curando todos os seus órgãos,
órgãos, curando todas as suas células, curando a sua mente, curando você, corpo, alma e espírito. Quem sabe é nesta noite que você vai viver essa experiência. Glorifica a Deus, porque isso pode acontecer no seu deserto. Você pode ver a nuvem no seu deserto, ela pode manifestar essa semana. Você pode ter uma semana de paz, de tranquilidade, de serenidade. Deus pode fazer um milagre extraordinário na sua vida nesta semana. Você pode visualizar a coluna de fogo. O Senhor pode te aquecer nas madrugadas frias. O Senhor pode trazer o calor do Espírito Santo sobre você. Você poderá se sentir aceso nesta semana. O gozo do Espírito Santo manifestará em você. Você sentirá o calor do braço de Deus. Você sentirá no colo de Deus nessa semana. Jesus atravessará com você no deserto, aonde você já não aguenta mais caminhar. Você pode ter experiências profundas e gloriosas, as que estão registradas no livro santo e aquelas que não estão registradas, que a Bíblia diz que o Senhor tem para nós coisas que jamais chegou ao nosso entendimento e desceu até o nosso coração. São aqueles que tem reservado e preparado para aqueles que o temem. E você teme a Deus, aleluia. Então espera o melhor de Deus, espera o melhor de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Visualiza a vitória, não olha para o choro da noite, mas alegra-te pelo riso do amanhecer, porque a noite passará e a alegria chegará no amanhecer. Acredita que haverá um amanhecer para você, para a sua família, para a igreja Getsemane, para as nossas igrejas evangélicas, para a igreja de Cristo no Brasil, em todo o território e em toda a terra. Acredita no amanhecer de Deus, porque o choro pode durar até uma noite, mas a alegria virá.